Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos chegando no final do estudo do livro. Na verdade, este capítulo 27º é o último de estudos, né? O próximo capítulo é de preces espíritas. E caso você já tenha navegado aqui pelo canal, pelo podcast, você já percebeu que essas preces espíritas estão já prontinhas aí, um vídeo, um áudio por cada prece que você pode já ouvir e utilizar aqui nos canais, no podcast, tá bom? Então, o último capítulo de estudos, hoje nós vamos compreender o texto da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, sem enrolação, vamos lá. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. E aí pede para ver o Céu e o Inferno, segunda parte, os exemplos, que são exemplos de todo grau de espírito em comunicações. Eu acho que é a parte mais legal do Céu e Inferno. Tem um estudo completo aqui no canal, aqui no podcast. Então, para os espíritos sofredores, a prece é um bálsamo, né? Então, quando recebem essa prece, é uma oportunidade até de se renovarem, de se energizarem, de sair da condição que se encontra, de sair das regiões inferiores, né? E serem muito, muito ajudados, auxiliados, né? E isso é muito legal que a gente possa fazer por eles. Pessoas aqui não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instantes, a realidade das penas eternas irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos. Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões, para aliviá-lo do peso destes. Sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo, sem lhe proporcionar qualquer alívio. Lembrai-vos de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe, ou um filho, e dizei-se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, e lhe recusaríeis um copo de água para mitigar. Lhe acede um bálsamo que lhe seque as chagas. Não faríeis por ele o que faríeis por um galé. Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação. Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, neste caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Então, não dá para chamar de cristão aqueles que dizem que as preces por outros, e até especialmente para aqueles nossos irmãos e irmãs que erraram muito, né, seja uma perda de tempo ou algo do gênero, né? Lembrando que mesmo que você esteja magoado com uma pessoa, se essa pessoa está passando sede e te pede um copo d'água, você pega e dá. É como se você negar a prece, é como se você não desse esse copo d'água, entende? Então, é muito simples de compreender. E sim, a prece, né,
Algumas religiões, especialmente protestantes, tem umas que dizem assim, tá no seio de Deus, morreu, acabou, então não faz prece pelo, nem se for mãe, pai, nada, tá com Deus, então não precisa mais de prece. Na minha opinião, uma visão equivocada, mas ok, respeitemos, que nos cabe respeitar, tá tudo certo. Mas fora isso, para nós espíritas, sabemos que essa prece para uma pessoa que desencarnou em condições horríveis e que tenha praticado muita maldade, aquela pessoa pode ter sido pessoas muito queridas em encarnações anteriores. Então, quem somos nós para julgarmos ou para conhecermos, né? Todo mundo a fundo, até espiritualmente. Não conhecemos absolutamente nada. A gente nem se conhece direito. Tem muitas vezes que eu falo assim, poxa, Evandro, você é isso aí? Achei que você fosse um sujeitinho um pouquinho melhor, hein? Imagine os outros, né? Tá difícil de julgar e de não acessar aí. E outra, fazer uma prece por uma pessoa que a gente ama é tão agradável, tão gostoso, que tal a gente fazer uma prece também para aqueles que a gente não ama muito, por aqueles que nos irritam profundamente, por aqueles que estão equivocados no caminho, né? Mal não vai fazer, pelo contrário, vai fazer bem, vai poder até mudar o direcionamento desta pessoa, ou pelo menos ela terá a chance, né, de compreender que está fazendo alguma coisa equivocada. Mas vamos continuar aqui. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas, a não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se transformou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Então, se a gente conhece, né, as leis divinas, a gente sabe que realmente não é inútil. Senão a gente fica sem livre-arbítrio. Então, se Deus fez a gente só para a gente agir e não tem jeito de mudar, nós estamos destinados àquilo. Lembra que eu sempre aviso, né, que o Espiritismo não é determinista. Se eu ouvir alguma pataquada a esse respeito, não é espírita, você pode falar assim, não, mas isso não é Espiritismo, né? Você está passando por isso porque na sua encarnação anterior, e aí vem a burdoada de idiotice que as pessoas falam, né? Foge disso, Bino, isso aí está completamente equivocado. Lembre-se, mais de 90%, muito mais do que a gente passa na vida são de decisões nossas, né? Não é de outras vidas, não. Então, lamento te decepcionar aí. Vamos encarar, acorda, menina! Vamos encarar aí a nossa vida com responsabilidade e entender onde é que a gente está errando. Eu sou sempre vítima em relacionamento amoroso. Então, onde é que eu estou errando para ser essa sempre vítima, né? A gente tem que ficar esperto sobre isso e não se colocar como um coitado ou uma coitada no mundo, porque Deus não fez ninguém coitado, né? Então a gente tem que aprender aí com os nossos erros, com as situações e não repeti-las. Mas vamos continuar aqui o texto. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É inútil todo o desejo de melhorar-se, está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal.
seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se é pronto o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, e em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. E aí pede para ler O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Bonito demais, né? Lembra a história de que eu sempre falo, Jesus não veio para salvar ninguém, cada um salva a si mesmo, porque a nossa punição, as consequências dos nossos atos, então não adianta só... primeiro você tem que reconhecer, depois você tem que se arrepender, depois você tem que reparar. Muita gente para no arrepender e não faz nada para reparar, né? Então, Jesus me salvou, agora eu sou uma nova pessoa e não faz absolutamente nada para reparar. A vida vai fazer, não, se não for nessa vida, mas em outras vidas, que haja essa reparação. Caso de, por exemplo, hoje pastores que foram assassinos, mataram 20, 30 pessoas. Ok, beleza. Começou o caminho bem, então deixou o mundo do crime, se converteu, enfim, segue a Jesus. Eu estou falando que seja uma coisa real, não aqueles que se tornam pastor para ganhar dinheiro, enfim, enganar os outros, né? Então, partindo do princípio que essa pessoa se tornou pastor e realmente com fé está fazendo. Se ele, além disso, ajudar as pessoas da sua comunidade, né, a ponto de trabalhar muito para o outro, pelo bem coletivo, etc, etc, é aquela história, né, o amor cobre uma multidão de erros, uma multidão de pecados. Isso vai cobrindo todos os erros do passado, porque a pena, primeiro, não é eterna. E aí não cabe aqui falar, mas o Espiritismo não compactua, não acredita e explica detalhadamente, porque céu, inferno, purgatório é uma aberração, né? Esta pena, ela dura, né? Esta punição para o espírito, para a pessoa, dura o tanto de tempo que demorar para ele resolver tomar o caminho do bem, um caminho melhor. Se essa decisão foi rápida, então rapidinho acaba, né? E aí vem a consequência, vem o pagamento destas dívidas, que é muito simples de entender. Então, com o amor se paga essas dívidas, né? E, obviamente, quando a gente ora para estes espíritos, já estão no mundo espiritual, a gente os incentiva a retomar essa caminhada do amor. Bonito demais, né? Esses últimos textos estão sendo aí sensacionais, e que pena que está acabando, mas que bom, se você tiver saudade de alguma coisa dessas, assista um dos nossos 160, quase 170 episódios, tá bom? Eu te encontro no próximo programa, que nós vamos estudar o último texto, de fato, assim, texto de estudo sobre deste capítulo, né? Pedi obtereis, e também do Evangelho todinho, dessa obra maravilhosa. O texto é uma instrução dos Espíritos
maneira de orar, que a gente fecha aí com chave de ouro o nosso estudo desta obra linda. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!